Vamos agora falar sobre osteocondrose em suínos. Esta é a parte 4 do tópico Problemas locomotores em suínos. A osteocondrose é um distúrbio no processo de ossificação endocondral, ou seja, durante o processo de formação dos ossos, ela vai ser desencadeada, né? Uma doença que não é exclusividade dos suínos, afeta os seres humanos. Nos seres humanos, normalmente, são dados nomes específicos para essas lesões de osteocondrose, conforme o local onde ela se desenvolveu. E nos animais de crescimento rápido ela é muito notável, né? Como nas aves, nos suínos, cães, equinos, bovinos e ratos. Os suínos hoje são muito utilizados como modelo para compreender a dinâmica dessa doença. Então, a ossificação endocondral é aquela ossificação onde o osso se desenvolve dentro de um molde de cartilagem. O outro processo de ossificação é a ossificação intramembranosa, onde o osso se desenvolve em cima de uma membrana, né, que é o que forma os ossos da calota craniana. Mas a maioria dos ossos do nosso esqueleto, né, são formados pelo sistema endocondral. Então, no embrião, no início, ele só tem a cartilagem. Depois, à medida que ele se desenvolve na fase fetal, então começa a haver o desenvolvimento do esqueleto, com centros de ossificações. E essas cartilagens continuam participando nesse processo de crescimento até que o animal chega à idade adulta e ele tem somente as cartilagens articulares, não tem mais a cartilagem de crescimento aqui no disco metafisiário de crescimento e tampouco essa cartilagem que fica abaixo da cartilagem articular. Bom, como que ocorre então esse fenômeno, né? Se nós pegarmos aqui um osso em desenvolvimento, né, então aqui nós vemos uma estrutura da cartilagem em crescimento, né, no disco metafisiário de crescimento, e uma cartilagem que está abaixo da cartilagem articular. Essas são áreas de desenvolvimento. Essa cartilagem aqui de cima contribui para o crescimento da epífise e essa para o crescimento da diáfise. Então, o indivíduo nasceu e continua se crescendo, né? Então, esse crescimento é proporcionado por áreas de cartilagem que vão servir de molde para a formação do osso. Então, se nós pegarmos um pedaço dessas áreas e fizermos uma ampliação, o que nós vamos ver, né? Uma área onde nós temos muitos condrócitos, né? Uma zona aqui em cima que seria uma zona de repouso, onde tem pouca mitose, depois uma zona com maior celularidade, onde esses condrócitos estão fazendo então a mitose. Depois, num terceiro momento, nós temos uma zona de hipertrofia, onde esses condrócitos estão aumentados, e depois, numa última etapa, existe uma zona de calcificação, né? Depois de calcificados, esses condrócitos morrem e esse tabique de cartilagem calcificada, né, serve de estrutura para que os osteoblastos migrem do osso subcondral e invadam esses tabiques de cartilagem que vão servir de molde para a formação de osso. Então, a partir de uma cartilagem que se hipertrofia, hiperplasia, e depois as células morrem, fica um molde de cartilagem para que o osso seja continuamente aumentado, né, até que esse animal atinja a sua estatura, né, de adulto, né. Para que essa divisão intensa, esses fenômenos na cartilagem aconteça,
é necessário que haja um suprimento sanguíneo, né? Então, nessas cartilagens em crescimento existem canais que levam vasos sanguíneos. E eu desenhei eles aqui com essas bolinhas vermelhas, né? Então, que estão trazendo irrigação, né, a partir de vasos que vêm do osso subcondral e traz então nutrientes para que esses fenômenos de hiperplasia sejam garantidos. Bom, por algum motivo que ainda não está explicado, né, alguns desses vasos sanguíneos eles se fecham, né? Eles são tomados por cartilagem, né, num processo chamado condrificação, e deixam de trazer irrigação, e forma-se uma pequena área de necrose. Como existe uma frente de divisão, né, de multiplicação de células, elas vão empurrando essa área de necrose e ela vai se deslocando, até que ela acaba se interpondo entre o osso e a cartilagem. E um evento muito importante para transformar a cartilagem calcificada, né, em osso é a migração dos vasos sanguíneos, né, que invade essa área e faz então os osteoblastos vão fazer a síntese óssea. E essa área de necrose se interpondo, esses vasos não conseguem brigar. Então vai ficar uma área de cartilagem retida, né? Então aqui a gente pode ver nessa imagem aqui de um fêmur de um potro, né? Aqui nós vemos um aumento na espessura da cartilagem. Ela está mais do que o dobro, né? Por quê? Aqui nesse ponto os vasos sanguíneos não conseguiram migrar e transformar essa área calcificada em osso, né? Então tem vários pontos aqui. Já que nos trabalhos nossos aqui dentro da universidade, uma imagem da superfície distal do úmero de um suíno, né? Demonstrando aqui esse aumento da espessura, né? A gente vê que aqui na base o osso ele não está regular, então existe uma área de necrose, justamente essa área de necrose que impediu a transformação dessa parte de cartilagem em osso. Então isso aqui torna-se um ponto de fragilidade por dois motivos. Primeiro, porque existe uma base precária, porque existe área de necrose se interpondo entre a cartilagem e o osso. Isso aqui faz com que haja um destacamento, né? Fica solto, formando muitas vezes uma elevação, como nós vamos ver, e muitas vezes fazendo com que haja um rompimento da cartilagem, fazendo a famosa OCD, a osteocondrite dissecante. Outro problema é que a nutrição da cartilagem depois da fase de fechamento dessas cartilagens de crescimento, então a cartilagem articular, ela é nutrida principalmente pelo líquido sinovial. Então quanto mais espessa for a cartilagem, maior será a dificuldade da difusão dos nutrientes para as camadas mais profundas, contribuindo então para o aumento dessa área de necrose na base. Então veja aqui a extremidade distal do úmero de um suíno, né? A gente consegue ver essa elevação, essa proeminência nesse côndilo, e quando a gente perfura aqui com a faca, aqui está oco, né? Então demonstrando que hoje houve um destacamento da cartilagem, né? E isso pode acontecer tanto na cartilagem que está abaixo da cartilagem articular, como no disco metafisiário de crescimento. E quando acontece nessa região, pode acontecer fraturas, né? Como é o caso da fratura do colo do fêmur, que nós denominamos na suinocultura de epitisiólise.
Bom, por que acontece a osteocondrose? As teorias mais investigadas na história, assim, tanto em humanos como nos animais, é do trauma. A nutrição também foi extensamente avaliada, velocidade de ganho de peso, genética, né? Já tem bastante trabalho demonstrando que existe uma certa herdabilidade, mas a única teoria que teve a comprovação experimental foi a da isquemia, ou seja, quando os pesquisadores provocaram uma área de isquemia na cartilagem, fazendo então a cessação do fornecimento de nutrientes para uma determinada região da cartilagem de um animal em crescimento, eles conseguiram reproduzir a lesão de osteocondrose. Então, o que nós sabemos, assim, que está bastante consagrado na literatura, a osteocondrose ela é congênita, ou seja, o suíno ele já nasce com pontos de osteocondrose no esqueleto. Independentemente da genética, todas as genéticas comerciais utilizadas na suinocultura irão apresentar. Então, o leitão nasce, tem os pontos de osteocondrose e a maioria deles vão ser recuperados, né? Então, os focos de osteocondrose nos esqueletos, eles ocorrem normalmente, são esperados e estima-se que 100% dos animais tenham, né? Fatores genéticos e ambientais determinam o tamanho das lesões. Como a cartilagem dos animais em desenvolvimento ela tem um alto metabolismo, então existem muitos fatores de crescimento que acabam fazendo com que esse reparo seja total. Mas algumas lesões não são reparadas, né? E o porquê disso ainda não está muito bem claro, né? E elas podem se transformar num problema clínico. Algumas ficam no formato de cistos ósseos que não causam problemas de claudicação e outras vão evoluir para fraturas ou mesmo para o rompimento da cartilagem, formando então a osteocondrite dissecante. As manifestações clínicas da osteocondrose na suinocultura são principalmente na forma de artrite, a apofisiólise e a epifisiólise, né? Então, a artrite ela vai ser mais notável aqui na articulação húmero-radioulnar, tá? É possível também a gente notar aqui na coxa femoral e na femorotíbio-patelar com menor frequência. Como é que ela se manifesta? Ela se manifesta como uma artrite bilateral, ou seja, atingindo os dois húmeros, né? A articulação húmero-radioulnar, mas a lesão mesmo está no húmero, né? Aqui nós vemos uma lesão bem proeminente, né? Existem áreas com, parece uma cicatriz, provavelmente são áreas de osteocondrose que foram reparadas, não totalmente, mas foram, diferentemente dessas lesões aqui que evoluíram para um problema clínico, né? Então, normalmente essas artrites, elas têm uma moderada hipertrofia da membrana sinovial, um aumento considerável de volume, né? Chega até 20 ml de líquido numa articulação como essa húmero-radioulnar e provoca provavelmente bastante desconforto nos animais, porque são lesões severas, né? Aqui houve o espessamento e o destacamento da cartilagem, né? Então formando então a osteocondrite dissecante. Nesta fase, o colágeno, né, partículas de colágeno são liberadas para o interior da cartilagem, promovendo uma inflamação mais severa ainda, principalmente colágeno tipo 2, que é uma substância estranha no ambiente articular, então gera essa resposta inflamatória.
Uma coisa interessante, assim, um fato interessante, e isso é importante no processo de abate para fazer a diferenciação entre uma artrite infecciosa e uma artrite não infecciosa, é que nestes casos de artrite por osteocondrose, o, o linfonodo que drena, no caso aqui o membro torácico, o linfonodo axilar da primeira costela, ele não está reativo, né? Então ele está pequenininho, né? Mas tem bastante líquido sinovial. É um líquido serossanguinolento, não existe risco para a saúde pública, pode ser consumida a carcaça e os membros sem nenhum tipo de restrição. Por isso é importante diferenciar a artrite infecciosa de artrite não infecciosa. A outra manifestação clínica é a epifisiólise, que é a fratura do colo do fêmur. Ocorre em suínos jovens, de 4 a 8 meses. Novamente, o processo é bilateral, né? Então, fratura aqui do colo do fêmur. Então, subitamente, após um escorregão, uma briga, uma monta, por exemplo, como um macho, ele vai apresentar então dificuldade de apoio, o animal fica em cifose, ou seja, ele desloca o peso para os membros torácicos, né? Às vezes apoia na mandíbula e faz um arqueamento do membro torácico para deslocar mais peso ainda, aliviando a pressão aqui no membro afetado. O membro afetado, o animal apoia nas pinças, e quando é bilateral, então ele apoia as duas pinças e caminha em passos cruzados, curtos, em X, né? Então ele vai apoiando em X os membros pélvicos. Então tem muita dor, muita dificuldade, né? Os animais começam a ficar deitados, não conseguem levantar sem auxílio, as fêmeas desenvolvem infecção urinária, os animais começam a ter escalas de decúbito, o membro afetado, se é unilateral, ele passa a ficar atrofiado, que o animal não apoia mais o membro. Então é um comprometimento muito grande da qualidade de vida do animal. Então, por questões éticas, esses animais têm que ser identificados imediatamente e ser eutanasiados. Então essa aqui é uma imagem que eu fiz no frigorífico, um animal que ele conseguiu chegar até o abate, mesmo tendo a fratura completa do colo do fêmur. Então formou um tecido fibroso ligando as duas partes, mas certamente esse animal tinha bastante dor para se locomover. Já a apofisiólise é a fratura da tuberosidade esquiática. Afeta principalmente fêmeas primíparas no último terço de gestação. Por que primípara? Porque a gente tem que lembrar que a osteocondrose é uma lesão que se desenvolve em animais em desenvolvimento, então antes da puberdade, né? Então a fêmea, ao longo desse desenvolvimento, teve essa lesão, né, da osteocondrose e muitas vezes não manifestou nenhum sinal clínico, mas tinha área de fragilidade. Com a gestação, aumento muito grande do peso do abdômen, às vezes uma mudança de uma gaiola para uma baia de parição ou numa gaiola de parição, nessa movimentação, algum escorregão, alguma coisa, o animal passa a ter a fratura naquela área de fragilidade. E essa tuberosidade esquiática é o ponto de inserção dos músculos semitendinosos, semimembranosos e bíceps femoral, que faz então a movimentação da articulação coxo-femoral e fêmuro-tíbio patelar. Então, quando perde-se esse ponto de apoio, esses músculos passam a não executar mais a sua função. Então, há uma deformidade no pernil e o animal não consegue mais se levantar, então ele não movimenta mais os membros, fica nessa posição de cão sentado. Então, essa é uma fratura numa área de fragilidade, né? Então, essas grandes massas musculares perdem o ponto de apoio aqui, que é a tuberosidade esquiática.
e aí subitamente a gente encontra um animal, né, no caso essa fêmea aqui, sentada nessa posição aqui de cão sentado, o síndrome dos membros abertos, que como também é conhecida essa posição. Então, a apofisiólise, ela não ocorre como, ela não se desenvolve de uma hora para outra, né? Ela tem a sua gênese na osteocondrose, né? Que gera uma área de fragilidade e por algum evento traumático, um escorregão, uma briga, uma movimentação, aquela área de fragilidade acaba se rompendo e o animal então manifesta o quadro clínico. Nós fizemos algumas avaliações aqui na Universidade Federal do Paraná com relação à osteocondrose, principalmente olhando a frequência de osteocondrose em frigorífico. E nessas 4 avaliações aqui que a gente fez, a gente observou que o percentual é muito alto, né? Isso olhando lá na desossa, né? Pegando o úmero dos animais lá na desossa. E animais que nós não sabíamos o histórico, se eles tinham dor, se eles claudicavam ou não. Tá? Então, nesses 455 leitões, nós vemos 33% de osteocondrose. Nessa segunda avaliação, pulou para 45%. Aí, aqui numa terceira pesquisa, 19% e 25%. E mais de 70% das lesões são moderadas a graves. E o GPD não influenciou na frequência de lesões. Mas num estudo aqui feito pelo Ricardo Kogo em 2016, onde se avaliou o efeito da 25-hidroxicalciferol na frequência e gravidade das lesões de osteocondrose em suínos em idade de abate, nós observamos sim um alto percentual, tanto no grupo controle quanto no grupo que recebeu a 25 vitamina D, né? Então, nós vemos que o máximo de animais normais que foi aqui no grupo vitamina D, embora não tenha dado diferença estatística, foi de 76%. Então, mesmo assim, nós tivemos 24% de animais com doença, e no grupo controle aí, em torno de 30% de animais com osteocondrose. Então, conforme o score aqui, nós temos o número a frequência, né, de animais afetados. A gente observou que no grupo que recebeu a 25-hidroxivitamina D, houve uma diminuição, né, de animais com osteocondrose aqui no score 3. Então, no geral, como um todo, não houve mudança, mas no score 3, os animais que receberam a vitamina D tiveram uma menor frequência de lesão, né? E também que a gente observou quando a gente comparou o GPD com o score de osteocondrose. Então a gente analisou o GPD, que é o ganho de peso diário na fase de creche, de recria e terminação. Na recria, eles foram pesados em 2 momentos, né? E a gente viu que a única fase que mostrou uma correlação aí entre GPD e presença de osteocondrose ao abate foi a fase de creche. Então, demonstrando que nessa fase os animais têm maior risco, né? Os animais com maior crescimento têm maior risco de, de apresentar osteocondrose ao final lá da terminação. Mas veja que é uma correlação baixa, né? 0,17, o ideal é que ela fosse de um valor 1, para ser uma correlação bem forte, né? Mas já é um indicativo, né? Quando a gente olha a recria, terminação, a correlação é muito baixa, né? Então, mostrando que a fase de creche ela é mais problemática. Como é que nós podemos prevenir a osteocondrose? A lesão de osteocondrose subclínica pode se tornar clínica devido a um trauma ou estresse biomecânico. Então, nós temos que ter cuidados especiais, principalmente os leitões mais jovens, né? Então, na creche, manipulação dos animais,
Não existe hoje uma instrução para se fazer a redução do GPD nessa fase, porque tem muita controvérsia na literatura sobre velocidade de crescimento e presença de lesões, né? Então, sempre cuidar com o piso das leitoas, manipulação dos animais, o carregamento, descarregamento, evitando que os animais caiam de uma altura muito grande. Controlar o GPD é algo que não é praticado, sabe? Principalmente fase de creche, que é um momento que os animais têm um ganho de peso muito alto, né? Na faixa aí de 400, 450 gramas por dia, conforme a nutrição e genética, os animais podem chegar a 500 gramas por dia, né? O que é muito grande para um leitãozinho aí que entra com 7 quilos na creche e vai sair com 23, 24 quilos. E não é de praxe fazer essa redução, pelo contrário, a gente quer um máximo de desenvolvimento. Se no futuro ficar mais claro que o GPD de creche é o grande desencadeador da osteocondrose, aí sim poderia se fazer a restrição desse GPD, principalmente focando para as leitoas, né, as futuras matrizes. Algo que também não está bem claro na literatura, mas é muito praticado pelos médicos veterinários, somente com bovinos, equinos, que é o evitar o uso das quinolonas para leitões, para animais jovens, né? Então para filhotes, porque ela pode interferir na formação das cartilagens. Então, principalmente quem tem granja que comercializa reprodutor, né, as GRs ACC, evitar que o uso da quinolona para animais aí com menos de 6 meses de idade. E outra estratégia é o uso de minerais e vitaminas que possam melhorar a recuperação das cartilagens. Então, a 1,25-hidroxivitamina D, ela já tem alguns trabalhos, eu comentei desse que nós fizemos, mas tem trabalhos feitos fora do Brasil demonstrando que ela acelera a recuperação da cartilagem, então diminuindo o tamanho e a frequência de lesões nos animais, lesões de osteocondrose. E os minerais, principalmente aí o manganês, tem uma participação muito grande na formação das cartilagens, então o uso de minerais, principalmente na forma orgânica, ou seja, complexado com aminoácido, vai favorecer então a prevenção das lesões de osteocondrose. E assim nós finalizamos essa parte dos problemas locomotores em suínos. Ainda falaremos de algumas enfermidades que acabam se manifestando, afetando o problema, causando problemas locomotores, como é o caso do Streptococcus, mas aí a gente vai mencionar isso na aula de Streptococcus. Então, até a próxima aula.